Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa nona parte. Nona parte, porque tínhamos falado lá no início, nas primeiras impressões, de que faríamos em 4, 5 partes. Já estamos na nona, mas um dia chegamos ao final. Não tem como estendermos eternamente este livro. Mesmo porque ele tem um final, 636 páginas, dependendo da edição ali, porque tem os adendos, tem explicações, etc, né? Mas 600 e poucas páginas, e já estamos falando aqui da página 380 até a 450, que é a parte de hoje, a nossa nona parte de análise deste livro interessantíssimo, porque ele não só abarca aqui a vida pessoal do Fernando Henrique Cardoso quando ele estava lá no poder, mas ele fala muitas reflexões de economia, de sociologia, de política, coisas interessantíssimas, né? Uma vez que Fernando Henrique Cardoso goste ou não, tem aspectos que eu gosto, tem aspectos que eu não gosto, decisões que eu discordo aqui de acordo com o volume de conhecimento que eu possuo, e que, quer queira, quer não, foi um intelectual muito importante para o nosso país e que determinou um certo caminho à nossa economia, um caminho que prejudicou de certa forma, mas também tornou o nosso país melhor. Então vai depender da narrativa. Hoje nós estamos na narrativa, questão de narrativa, né? É assim que se controla. Interessante que nesta parte que nós vamos analisar aqui, por volta da página 380 até a página 450, essa análise desta parte fala muito sobre conceitos de democracia e novamente ele volta ao ponto das dificuldades de relacionamento com o Congresso, pois havia ali vários interesses escusos ao interesse público e as suas tentativas de reforma gerencialista da máquina pública e também de reformas sociais. Nós vamos falar de todas elas aqui, selecionamos alguns trechos importantes. E já falando aqui de democracia, nós vamos entrando na página 425, que ele faz uma reflexão sobre as estruturas sociais e como que isso caminharia para a democracia, né? E como que um povo apático, ele foi acordando bem aos poucos, mais ou menos lá para 1930, conforme outras partes que já tratamos, que a população começa a exigir direitos, né? No caso brasileiro, bem diferente do caso clássico dos europeus, os direitos eles foram sendo adquiridos de forma totalmente atropelada e aversa à ordem do que aconteceu na Europa, né? Na Europa nós temos lá os direitos clássicos, né? Primeira geração, segunda geração, terceira geração, que podemos até fazer um paralelo com as declarações que se tinha na Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Mas no Brasil, tudo isso estava absolutamente apático lá em 1930, né? E que a estrutura que se tinha, totalmente rural, dominada por grandes fazendeiros, né? Tinha algo que impedia a comunicação social, impedia muitas coisas, e isso causava uma apatia generalizada na população brasileira. Interessante que agora eu estou lendo Celso Furtado, e logo colocaremos também nossas análises aqui do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, que pode se fazer muito paralelo com o livro atual que nós estamos gravando aqui, do Fernando Henrique Cardoso. Mas vamos lá, vamos ao trecho que ele fala aqui das contradições iniciais do Brasil. Na página 425, diz Fernando Henrique Cardoso: estrutura colonial, ela tinha a marca de algumas contradições,
não apenas na tensão entre senhor e escravo, objeto das controvérsias clássicas entre as interpretações de Gilberto Freire e as da escola sociológica paulista, na qual, como cientista social, me incluo, mas na tensão entre os interesses da coroa e os dos grandes proprietários, ex-sesmeiros e ou novos aventureiros que se apropriaram dos grandes tratos de terras. E o que se tem a dizer desse trecho, né, que foi as primeiras contradições que geraram a independência, geraram também a proclamação da República, conforme ele vai falar também mais à frente, nos textos, e que podemos até fazer paralelos ali com outros livros, né, Caio Prado Júnior, né, o Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, que trata deste assunto da evolução econômica, social e política de nosso país, até mesmo do Laurentino Gomes, que também trata de uma parte política, econômica e social, mas muito mais nos aspectos pessoais das figuras que se passaram, né, desde o livro lá 1808, 1822 e 1889. E claro, a apatia que se tinha na população em geral, né, pois éramos um país estritamente rural, né, a urbanização era pequena, muito pequena, e por isso que a população era apática, né? Quando começa a urbanização, que aí vem os pedidos de igualdade, liberdade, fraternidade, etc., ali por volta de 1930, né? Para constatar essa parte da apatia da população brasileira, o Fernando Henrique coloca aqui na página 428. Se o povo bestificado assistiu à proclamação da República, no título famoso de Aristides Lobo, republicano, histórico, jornalista e político que chegou a integrar o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, 1889 e 1891. Ele diz aqui da questão da proclamação que demonstrou, né, conforme foi constatado por Aristides Lobo. Tal como no livro, quer dizer, no quadro do Pedro Américo, onde se tem a independência do Brasil lá feito, e Dom Pedro gritando independência ou morte lá no meio dos outros militares que estavam junto dele, a cavalo, né, que era irreal, pois para subir a Serra de São Paulo era a mula, né, jegues, mula, que estavam sendo utilizados, como está no livro do Laurentino Gomes, e que no quadro Pedro Américo tem lá um boiadeiro bem no cantinho do quadro, e o boiadeiro está olhando com uma cara de dúvida lá, ele está carregando acho que uma carroça, algo assim, e ele olha lá com uma cara de dúvida, assim, que merda é essa que está acontecendo? É mais ou menos a constatação sociológica que o autor do quadro colocou naquele exato momento ali, de que a população nem sabia o que estava acontecendo, nem sabia, né, de que estava sendo separado de Portugal, nem sabia quem era Portugal, talvez. Mais adiante, né, vamos entrar já agora na democracia. O que se fala de democracia? Na página 410, o Fernando Henrique Cardoso, ele coloca lá, né, democracia é o melhor regime que existe, mas só quem a pratica efetivamente sabe o trabalho que dá. É claro que nós temos que saber o que é realmente democracia, porque a grande população do Brasil, e que já no futuro não será tão grande assim, né, pois a redução de nossa população já está marcada
né? Os nascimentos chegaram ao nível mais baixo de todos, apesar de sermos agora a 7ª população mundial, logo logo vamos cair para a 10ª, 15ª e por aí vai. Mas, e que por questões econômicas isso é muito ruim, né? A não ser que reverta essa tendência. Mas a questão é que, como ele diz, a democracia é o melhor regime que existe, né? Obviamente, essa afirmação que se coloca, ele bota ali no livro, depois ele fala de Montesquieu, né? Até de outros autores relacionados às ideias de liberdade, Rousseau, etc. Porém, a questão é que a grande massa, que é ela que decide na democracia, ela não sabe exatamente o que é democracia. Ela não tem o termo exato de que abstratamente tem que defender aquele regime de sistema. Ela só tem a impressão de que não deu certo. Não deu certo porque ainda existe favela, existe problemas de acesso a certos direitos, o trabalhador sempre está à mercê do desemprego, tem diversas outras coisas, e começa progressivamente a apoiar pautas que podem até se declarar democráticas, mas toda a sua essência é autoritária, e começa a apoiar isso. Se formos fazer um comparativo com o que chamamos de não democracia, como a China, nós podemos dizer que em 40 anos de existência, o regime chinês, que nós chamamos de não democracia, mas os chineses chamam de democracia, né, por vários motivos, o que nós não chamamos de democracia, em 40 anos transformou a China em um país pobríssimo, de um país pobríssimo para uma potência tecnológica que está competindo pela supremacia mundial com os Estados Unidos. E que no mesmo período de democracia no Brasil, não sequer deu passos tão largos assim. Talvez um pequeno desenvolvimento econômico, ali com a queda da inflação, etc., né? E que essa democracia não parece ao sentimento do homem comum, aquele que está na periferia, aquele que sofre com falta de emprego, falta de perspectiva para seus filhos, aquele que não consegue dormir em casa porque o funk está rolando solto e ele só fica feliz quando a polícia militar chega lá e joga bomba na grande massa que está lá usando drogas, ouvindo músicas altíssimas, com a moto, etc. Então esse cara, quando se fala de democracia, ele não quer saber disso, não. Ele só quer que as coisas funcionem para que ele possa ter paz e, quem sabe, seus filhos desenvolverem e etc, etc. Então, essa é a grande questão, né? O problema é que no momento lá em 1985, 86 e na Constituinte e quando foi promulgada a Constituição de 88, tinha-se a ideia de que progressivamente a prática da democracia faria com que a população fosse adquirindo racionalidade nas suas escolhas. Era essa a ideia, né? Diz aqui Fernando Henrique na página 382. Porque, desde a aprovação da emenda constitucional de 1985, que permitiu reconhecer os partidos de esquerda, até então ilegais, e facilitou a criação de novas agremiações, predominava o sentimento de que o exercício continuado do voto aumentaria a consciência do eleitorado, permitindo redefinir e conferir maior coerência ao quadro partidário sem necessidade de modificações na legislação. Acreditava-se no espontaneísmo iluminista do povo, desde que vigorasse a democracia. Esse finalzinho é fantástico para pensarmos na perspectiva que se tinha então, descrita por Fernando Henrique Cardoso, em 1985, de que o que aconteceria lá em 2025, no ano que nós estamos, o que as pessoas pensavam? Pensavam assim, é só mantermos a democracia, progressivamente a população se tornaria racional.
Quando se fala espontaneísmo iluminista do povo, quer dizer que de tanto votar, o povo se tornaria racional e começaria a fazer escolhas racionais, começaria a pensar de forma racional e colocar ali no Congresso, Câmara dos Deputados, no Senado, na presidência, tanto nas câmaras legislativas estaduais, na Câmara de Vereadores municipais, no Executivo, no Legislativo, começaria a colocar, pois esse espontaneísmo iluminista, né, todo mundo aqui que está ouvindo aqui nosso livro com certeza sabe o que foi o iluminismo, não é factível, né, mas foi um movimento lá na Europa que valorizou-se ali a racionalidade, a ciência, abandonou-se muito as ideias religiosas, né, foi um pouco depois, logo depois do fim da Idade Média, do absolutismo, aí vem o iluminismo. E aí valorizou-se a racionalidade. Então, acreditava-se, né, não que aconteceria o mesmo movimento no Brasil, mas acreditava que a população se tornaria mais racional ao longo do tempo. O que hoje nós vemos que provavelmente não aconteceu. Talvez aconteceu até o contrário, pois as noções religiosas estão prevalecendo. A população está votando pela religiosidade, pela parte mais de conceitos religiosos, né, porque estão colocando ali como deputados, né, existe, não vamos aqui falar nomes, né, porque nossa pretensão de nossa análise do livro é que seja uma análise que perdure por muito tempo. Se falarmos nomes, também vai tirar essa característica. Mas podemos ver aí, tem deputados hoje que nem sequer trabalharam na vida, muito jovens, e que subiram ao cargo de deputados com o discurso ultra-religioso, o discurso de que é necessário acabar com os direitos dos homossexuais, dos gays, transexuais e diversas outras, sendo que o que é mais importante para um país é o nível de emprego, é a sua economia, é a capacidade de criar oportunidades aos empregadores, aos empregados, a todas essas pessoas. É essa capacidade que vai fazer a diferença entre uma nação que prospera e outra não. Mas a grande maioria, a grande massa da população hoje no Brasil está votando a revelia do que é realmente importante. Ela está votando com ódio a homossexuais, a gays, a transexuais, a negros, a esquerdistas, né? Sem ao menos saber o que é a palavra esquerda, sem ao menos saber o que é comunismo, né? O comunismo parece que virou sinônimo de satanismo para muita gente. E é claro que quem está escutando aqui o livro do Fernando Henrique Cardoso não é parte deste conjunto de pessoas, mas esse conjunto de pessoas está crescendo de forma assustadora no país. E a democracia, ela é o valor da maioria. E quando a maioria se torna assim, aí que é o perigo completo da própria democracia formar o conjunto de forças dentro dela que irá implodi-la. É assim que foi na República de Weimar. Que é o cachorro latino aí, mas vamos continuar. Né? Porque não tem jeito. A natureza do cachorro é latir, a nossa é pensar. Mas vamos adiante aqui na questão aqui da democracia, né? E ele diz na página 427: por imperfeito e fraudulento que fosse, o voto dava primazia aos que pudessem controlá-lo. Data esse período a força dos coronéis, assim chamados tanto os que eram, no sentido moderno, bosses
posses eleitorais como os que tinham graduação na Guarda Nacional, instituição imperial criada em 1831, que a República soube transmutar em seu benefício. Ele está falando de um tempo aqui, lá da primeira tentativa de democracia na República Velha, logo depois da queda da monarquia. Dom Pedro II já foi para a Europa, e aqui estão falando do controle que os senhores de terra eles tinham sobre o eleitorado, e como que eles controlavam, né? Controlavam basicamente, né, chamado de coronéis, não exatamente porque eram coronéis no sentido literal, semântico da palavra, em relação às estruturas militares. Eles não eram coronéis das Forças Armadas, do Exército, não eram das polícias militares, eles eram coronéis, né, como aqui dito, na chamada Guarda Nacional, mas a distribuição deste título ela estava muito mais ligada ao poder econômico que aquele indivíduo exercia num certo local. O poder dos coronéis naquele tempo era de controlar toda a cidadezinha. Ele controlava a farmácia, controlava a padaria, o comércio, a venda, o rádio, que estava sendo inserido ali já no início do século XX. Ele controlava toda aquela pequena cidade e as terras que abasteciam, todas as terras da agricultura que vendiam naquela pequena cidade também ele controlava. Tudo era dele, tudo. E todo o voto que emanava das pessoas que moravam ali também era dele. Era dele. Então ele controlava aquilo. Então não se tinha democracia real. Mas aí nós podemos interpretar que será se mudou muita coisa hoje? É claro que o domínio do voto, hoje sendo o voto secreto, uma das cláusulas pétreas de nossa Constituição, ele é secreto, porém é altamente manipulável. Altamente, pois depois da República Velha, depois da ditadura Vargas, depois que o governo Vargas restituiu, veio depois a democracia ali de 1946 até 64, a ditadura militar, e depois a nossa atual democracia, né? Que se pensarmos na atual democracia, é claro que de forma literal o voto das pessoas está realmente livre, de forma literal. Porém, a arena onde se forma esse voto, ela que é o problema, né? Porque primeiro, para você formar uma opinião própria, para você ter uma opinião própria, tem que ter conhecimento. Não adianta, se um indivíduo não tem o mínimo conhecimento, se ele confia no outro, o que o outro falar, mesmo que seja mentira, vai ser acatado. Então é muito fácil manipular uma pessoa sem conhecimento e uma multidão, uma população em que a média educacional é muito baixa, é muito fácil manipular. Sistemas de comunicação que se formaram ali no século XX, primeiro o rádio, depois a televisão, também começaram a manipular. Em 1988, sabendo disso, sabendo dessa premissa de manipulação do ambiente da comunicação social, né, através dos rádios e das televisões, o Constituinte tentou pelo menos fechar o cerco para que esse espaço fosse pelo menos brasileiro, mesmo que fossem as elites brasileiras que montassem as emissoras de rádio e de televisão, fossem totalmente nacionais, fossem a elite, no mínimo a elite nacional, que pudesse ter o controle disso, né? Até que a Rede Globo de televisão, ela até passou por uma CPI, pois havia várias suspeitas. A CPI diz que não confirmou nada, mas havia grande suspeita de que havia capital norte-americano na constituição e formação da Rede Globo de televisão. E que posteriormente foi apurado
acho que foi 1970, 1980, uma coisa assim, não vou lembrar desse episódio. Mas o fato é que em 1988, o Constituinte ele viu que esse espaço o espaço da mídia é o espaço que dava um insumo para que a população pudesse formar a sua opinião, da qual poderia surgir o voto. Neste conjunto de coisas, teria que ser totalmente nacional, porque, pelo menos, no mínimo, ficaria resguardado o ambiente de formação da perspectiva de vida do brasileiro, ficaria resguardado de interesses estrangeiros, né? Pelo menos qualquer interesse que viesse de fora, né, ele teria pelo menos o controle nacional das elites nacionais. Então foi colocado lá na Constituição, lá no capítulo 5, da comunicação social, no artigo 222, está lá que toda a comunicação nacional, né, todas as rádios, vamos ler aqui o artigo, é importante, talvez, vamos achá-lo e ler, que é uma questão da liberdade brasileira. Está aqui, 222 da Constituição Federal. A propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede no país. Redação dada pela Emenda Constitucional número 36 de 2002. Isso quer dizer que toda a empresa que tenha radiodifusão sonora de sons e imagens devem ser de brasileiros natos ou de brasileiros naturalizados há mais de 10 anos, para que este ambiente onde forme a opinião do brasileiro seja manipuladas por brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Só que isso caiu por terra por completo a partir de 2015, no momento em que as redes sociais emergem como principal cenário aonde se forma a opinião brasileira. Aonde se forma a grande parte dessa opinião, as big techs, elas então passaram a dominar o que o brasileiro pensa. E as big techs não possuem sede no Brasil, são controladas por estrangeiros, principalmente norte-americanos, e agora a narrativa do que acontece no país é formada por eles. As pessoas se viciam no que elas acham que é verdade. É só criar uma narrativa, cria-se o chamado narrativa, a versão dos fatos. Mesmo que aquela versão não se encaixe completamente nos fatos, ninguém, nas suas pequenas vidas, vai ter um trabalho exíguo de ficar ali tentando ver se aquela narrativa se enquadra. Ele simplesmente aceita, porque é o que ele recebe na sua rede social, é o que ele recebe ali no Instagram, no Facebook. Facebook já está meio antigo. no YouTube, no WhatsApp, é o que ele recebe ali, é o que ele acredita. Porque vendo, enfim, vamos ser irônicos, não, né? Um baixíssimo nível educacional brasileiro, vendo esse baixíssimo nível educacional brasileiro, a gente tem certeza que é muito fácil manipular fake news, qualquer outras formas de manipular a opinião pública, está ali, e é muito fácil, né? O canal, as redes sociais, e hoje elas já estão sob controle, o que muitos sociólogos já falam de neocolonialismo ou colonialismo digital. Passamos de uma certa independência sistemática ali na radiodifusão, quando a radiodifusão dominava por completo o cenário aonde o brasileiro formava a sua opinião, para termos agora as opiniões brasileiras formadas e alimentadas por logaritmos controlados por
pelas Big Techs norte-americanas, sobretudo. Então, não há exatamente o que se chama de liberdade de expressão. O voto hoje ele é controlado neste ambiente. Né? A mídia tradicional ela perdeu a hegemonia, perdeu o controle, na verdade, total. E esse é um ponto, né? Esse é um ponto que agora é muito fácil. Quem tem o poder de moldar as versões da realidade tem um poder político, tem um poder de manipular, né, o voto do brasileiro médio. E essa manipulação vai resultar em um grupo de políticos também com os mesmos conceitos dos quais foram utilizados para a manipulação do voto. E as eleições não são exatamente manipuladas na sua questão técnica, mas sim na opinião. Né? Quando você tem uma grande massa inculta, essa grande massa ela vai ser levada fácil a apertar os botões errados. E aí, acreditando apertar os botões corretos, elas estão elegendo indivíduos que não estão nem aí para o interesse público, para o interesse daqueles que o elegeram. Como já dissemos aqui, né, entre conceitos religiosos, conceitos sociais e conceitos econômicos, sendo os conceitos econômicos aqueles que efetivamente vai mudar o progresso do país, a população não se importa exatamente com isso. Se importa no momento em que as coisas começam a ir mal. Mas, através das redes, quem tem o poder das redes e quem se alia às Big Techs, passa a ter a sua mensagem amplificada. E a mensagem amplificada vai se converter em mais votos. Porque o que interessa é fazê-los apertar tais botões. Não interessa se o país vai melhorar ou piorar. O que interessa é manter-se no poder. Para manter-se no poder, tem que convencer a grande massa a apertar os botões. Os botões que vão permanecer aquela elite no poder. E grande massa inculta vai. Aqui na página 409, o Fernando Henrique Cardoso diz o seguinte: os parlamentares com interesses clientelistas ou outros piores, muitas vezes até aliados, né, mudando aqui, né, muitas vezes, voltando à leitura aqui, perdemos aqui um pouco da concentração. Os parlamentares com interesses clientelistas ou outros piores, na manutenção da situação anterior, se aproveitam das posições ideológicas das oposições para retardar as votações ou desfigurá-las, embora permanecessem formalmente governistas. Tiravam as castanhas com a mão do gado da oposição. A defesa das leis inovadoras cabia aos segmentos de parlamentares que sustentavam o governo movidos por convicções e que não dispunham do jogo clientelístico. Talvez seja esse um dos grandes problemas da democracia atual, né? É o jogo, é o show, né? Tem que comprar, permanecer no poder, você tem que realizar ações que demonstram que você está lutando por aquela parte do povo, mas ao mesmo tempo votando coisas que não o privilegiam, que não dá a aquele mesmo povo mais oportunidades. Mas isso é fácil, né, quando você tem um povo totalmente inculto. Um povo que não sabe o que é prioridade na hora de votar. Você tem hoje a grande maioria dos vereadores falando de assuntos nacionais, sendo que a grande parte dos vereadores não possuem a menor ingerência nos assuntos nacionais, mas eles o fazem porque assim se projetam nas redes sociais e podem se tornar deputados federais. E eles dão pouca importância se aquela cidade não tem a rede de esgoto, se tem muito buraco nas rodovias, se a rede o sistema de transporte está muito ruim. Ele pouco se importa nisso.
E quando se importa é só para fazer cena, só para fazer a cena, ele não está nem aí. Né? Mas o que se discute mais ali são questões, né, que não fazem o menor sentido, mas se projeta na rede social. E aí nós temos todo esse nível de parlamentar. É a showcracia, né? A showcracia, né? É necessário fazer um show, onde tudo, quanto pior, melhor, né? O show. Você passa a fingir ser o defensor daquela população, ao mesmo tempo que você sabe que aquilo vai ter que ser barrado por quem tem a responsabilidade, e quem tem a responsabilidade passa a ser o vilão. É o chamadas pautas bombas, que acontecem desde o governo do Fernando Henrique Cardoso até os dias atuais. Né? As pautas bombas é aquela pauta que você vai distribuir o dinheiro que não tem. Você diz à população: a partir de hoje todo mundo vai receber um salário mínimo, todo mundo pode parar de trabalhar, vai receber. Mas não tem dinheiro para isso, mas todo mundo vai aplaudir. Quem não tem essa capacidade de discernir que isso não é verdade, vai acabar aplaudindo e votando no indivíduo que faz essa proposta. E é claro que a proposta não vai à frente por responsabilidade fiscal, mas é simples, é só dizer que foi perseguido, que o sistema não o quer, e a população que está lá abaixo, ignorante, vai dizer: muito bem, vou votar nesse cara, ele é contra o sistema. Aqui, por exemplo, na página 387, Fernando Henrique Cardoso reclama de uma dessas pautas bombas. Diminuíram-se os requisitos de idade para aposentadoria de homens e mulheres no setor rural, de 65 para 60 anos no caso dos homens, e de 60 para 55 no caso das mulheres. Tudo isso com alta sensibilidade social, mas pouca preocupação com as fontes de financiamento para atender à expansão dos gastos. A tal ponto que, na prática, dos 20 milhões de beneficiários do sistema INSS em 2001, somente 6 milhões haviam contribuído. Então, conforme esse trecho, né, sendo que dos 20 milhões de contribuintes, quer dizer, dos 20 milhões de beneficiários desta redução das regras até então, dos 20 milhões, só 6 milhões teriam total direito, mas os 20 milhões teriam direito pelo menos a uma parcela mínima. E, obviamente, os gastos públicos iriam lá à margem em cima, causando o que nós chamamos de gastar mais do que arrecada, ou seja, déficit primário, e isso poderia pressionar a inflação, destruir a economia. Obviamente que o governo não iria votar isso, só que na mídia, o governo, na época, né, dessa aprovação, né, não se tinha rede social, mas a mídia passou a colocar de que tal político propôs a redução da aposentadoria para os homens e mulheres do setor rural, e o governo não o permitiu. O governo virou vilão, e aquele indivíduo ganhou o conceito da população para votar. Aquele indivíduo sabia que não iria prosperar, mas podia fazer o auê, o show, a showcracia. Ele fez, e a população rural, muito humilde, elas não entendia de nada, só disse que só pensou ali, foi colocando na sua mente de que aquele indivíduo é um defensor dos humildes, o defensor dos pobres. E assim vai se passando, né, toda a questão. Nós temos também as tentativas de reforma que ele buscou. Algumas foram para frente, outras não, como a questão da reforma social em relação das crianças na escola. Aqui na página 411, ele diz o seguinte: tradicionalmente, a responsabilidade pelo ensino fundamental se dividia entre os municípios e os estados. Em alguns estados, os municípios respondiam pelo maior número de matrículas, em outros, nem tanto. No conjunto, apesar do progresso, havia na inclusão das crianças em idade escolar em salas de aula,
Ainda havia, no início do meu governo, cerca de 12% fora delas. Na época que o Fernando Henrique Cardoso assumiu, o governo federal tinha pouquíssima responsabilidade em relação ao ensino fundamental, né? E o governo federal entrou pesado em programas para poder fazer com que a maior parte das crianças pudessem ir para a escola, né? Passou-se de 12% de que não tinham dentro da escola para quase 100% no final do governo ali em 2002. Mas como tudo está interligado, olha só, como tudo está interligado, o trecho que a gente falou anteriormente de diminuir a idade de aposentadoria do setor rural, né, dos homens de 65 para 60, aumentou-se o gasto muito grande. E a inclusão das crianças precisaria de gastos. É uma coisa ou outra, ou seja, quando se tem a bravata social nas mãos, principalmente na oposição, na época a oposição era o PT e toda a esquerda, então podia-se fazer toda essa bravata sem preocupar-se em quebrar o Estado. Agora é o contrário, nós temos ali o BPC, aquela questão lá de quem tem déficit de atenção, e aí passou-se a estender muito, de uma forma muito ampla a todos, né? Todos, a ponto de até mesmo quebrar o Estado, né? E essa é a proposta que tem hoje, que é da oposição ao PT, né? Ou seja, não importa se é oposição, é só fazer todas as propostas, mesmo que vá quebrar o Estado ou não, porque passa-se a ser o defensor dos humildes, dos pobres, de todos eles, né? Sem a responsabilidade fiscal. Quem está no governo passa a ter que se defender disso, de ser aquele que tem buscado o equilíbrio fiscal, e acaba tendo todo esse problema, né? Mas também outras reformas, né? Na época, o Fernando Henrique Cardoso tinha também a reforma do aparelho do Estado, né? Ele estava inserindo o gerencialismo, a prática gerencialista no Estado nacional, nas estruturas estatais, principalmente a federal, obviamente, né? E para isso eles tinham que modificar grande parte do regime jurídico dos funcionários públicos, né? Só para ter um adendo aqui, né? O regime jurídico único, não foi quebrado, mas foi agora autorizado com que a administração direta, autarquias e fundações possam agora, a partir de 2024, contratar seus agentes públicos sob o regime CLT. Antes de 1998, de 88 a 98, toda a contratação da administração direta, das autarquias, das fundações, tinham que ser contratações diretas pelo regime jurídico único, ou seja, tinha que ser pela Lei 8.112, não podia ser CLT. Só poderiam ser CLT as empresas públicas, as sociedades de economia mista, porque elas eram de direito privado. As anteriores citadas, administração direta, autarquia, fundações, são de direito público. Apesar de que tem fundações que podem ser de direito privado, mas a grande maioria são de direito público. Ou seja, entidades públicas de direito público só podiam, até 98, contratar pelo regime estatutário, por estatutos, e não por CLT. As entidades públicas de direito privado só poderiam contratar por CLT. E aí, em 98, uma emenda constitucional liderada pelo Fernando Henrique Cardoso tentou fazer com que a administração direta, as autarquias, as fundações também pudessem contratar sob o regime de CLT. Também pudessem. Foi promulgada a emenda 19 de 98. Só que aí entraram com uma ação de inconstitucionalidade.
A esquerda entrou e acabou que essa ação de inconstitucionalidade ela foi aceita de forma temporária, e a partir dali, de 98 até 2024, esse é o temporário, temporário do Brasil é gigantesco, né? De 1998 até 2024 foi uma decisão temporária de que administração direta, autarquias e fundações não poderiam contratar por CLT. Fernando Henrique Cardoso teve que engolir isso. Ele diz aqui na página 388, o regime jurídico único previsto na Constituição acabou transformando em funcionários públicos de carreiras os antigos seletistas, o que restringiu possibilidades de aumentos gerais futuros. Nesse inteirinho aí ele vai dizer que aumentos, todas as formas de maior contratação acabou sendo restringida no momento em que a emenda 19 ela teve um dos dispositivos suspenso temporariamente de 98 até 2024. Em 2024, a ação direta de inconstitucionalidade 2135, que era para julgar se era constitucional ou não aquela emenda, ela caiu, ela foi aceita, né? Ela caiu, na verdade, e julgou-se que sim, a administração direta, as autarquias e as fundações também podem contratar agentes públicos através da CLT, podem ser CLTistas, né, a administração. Agora, a administração direta, autarquia, fundações, antes e continua também, as empresas públicas e sociedade de economia mistas podem contratar através da CLT. E só que demorou, né? É um outro aspecto da chamada democracia, demorou todos esses anos, 26, né, 24, 25, 26, 27 anos para se decidir o regime de contratação das entidades através de uma emenda que tinha sido colocada em 98. Bom, senhores, não vamos falar muito mais, já chegamos aqui na nossa nona parte e falamos muito dessa questão da democracia, do que Fernando Henrique Cardoso fala sobre democracia, dos problemas dela, apesar de ele ter colocado a sua esperança, ter dito que a democracia é o melhor regime que existe, mas só quem a pratica efetivamente sabe o trabalho que dá, e que ele ainda acredita na democracia, né? Eu também acredito, né, particularmente de tudo que eu tenho lido, mas creio que ela tem que se organizar melhor, porque o aumento do número de pessoas desacreditando dela é cada vez maior, porque ela não está dando o progresso, a ordem e o progresso que tem sido parte de nossa bandeira, né? Talvez no momento que se declara é o que menos tem, né? Quando se fala de ordem e progresso, é o que menos tem, né? O brasileiro ele confunde esse slogan positivista, ordem e progresso, com ditadura, né? Como se as democracias mais prósperas, que também possuem esse problema atual, elas não tivessem ordem e a ordem não gerasse progresso. Muito obrigado por quem escutou até aqui, se inscreva no canal e até a próxima análise da arte da política. Logo, logo chegaremos ao fim.